Vamos começar. Fala aí, nação rubro-negra! Hoje nós viemos comentar aqui essa reportagem que saiu na ESPN. Raio-X da década. Flamengo e Corinthians lideram o ranking de títulos. E aí, quem foi o maior da década? Flamengo ou Corinthians? Essa aqui é a reportagem, né? Vamos aqui para a parte dos títulos, para a gente poder dar a nossa opinião aqui. E eu quero que vocês deixem nos comentários aí. Então, vamos lá. Tá pequeno? Deixa eu ver. Deixa eu tentar dar um zoom aí, galera. Não sei se tá dando para ler. Deixa eu ver. Tá aí, ó. Vamos lá. Corinthians. 10 títulos de campeão paulista. Brasileiro. Não, 10 títulos, né? Campeão paulista. Ele tem 4 títulos. Brasileiro tem 3, Libertadores 1, Mundial 1, Recopa 1. Flamengo também tem 10, tem 5 cariocas, 1 Copa do Brasil, 1 brasileiro, 1 Libertadores, 1 Supercopa e 1 Recopa Sul-Americana. Eu vou falar a minha opinião, cara. Eu sou Flamengo, né? Claro, nosso canal aqui é do Flamengo, mas eu acho que na década, o Corinthians foi melhor que o Flamengo. Isso aí, cara, por números, cara. Porque, olha só, o Flamengo tem 1 brasileiro e o Corinthians tem 3. Né? Libertadores, os dois têm 1. Corinthians tem Mundial, que o Flamengo não tem. Ele tem uma Recopa, o Flamengo também tem uma Recopa. E o que o Flamengo teria mais é uma Copa do Brasil e uma Supercopa, que o Corinthians não tem. Vamos lá, mas eu vou complementar aqui a minha opinião. Se a enquete fosse quem teve a melhor temporada da década, eu falaria o Flamengo, de 2019. Apesar de não ter ganho o Mundial, mas jogou bem. O Corinthians ele foi campeão brasileiro, mas nem todos os títulos ele foi unânime, né? Como o Flamengo foi em 2019, chegava lá e massacrava. O Corinthians ganhava naquele jogo protocolar, né? Se defendia e ia lá fazia um gol. Então o Corinthians tinha muito 1-0, muito 2-1. O Flamengo foi campeão em 2019. Agora, eu vou falar uma coisa aqui. Essa década que entra, eu tenho certeza absoluta que o Flamengo vai ser disparado o maior campeão da década. Porque o Flamengo é o time mais estruturado e, galera, o Flamengo, ele não está no final da onda. Nós estamos no início da onda, galera. Quer dizer, nós começamos 2017, 2018... A começar a concorrer bem. 2019, arrebentamos. Esse ano, todo mundo concorda que o Flamengo não foi o que se esperava. E mesmo assim, está lá brigando pelo título do brasileiro. Então, e é um ano totalmente atípico. Pô, nosso amigo Renato fala aí direto, cara, que o Flamengo foi, sim, um dos clubes mais prejudicados na temporada pela pandemia. Então, cara, eu creio que a partir da normalização em 2021, o Flamengo tem tudo para liderar com folga. Mas, na década passada, eu tenho que admitir que o Corinthians ele teve títulos mais expressivos e foi mais dominante que o Flamengo. É a minha opinião. Sim, para ser direto também, Renato, eu concordo também contigo. Para mim, muito, mas muito infelizmente, de fato, o Corinthians foi mesmo o melhor da década. Assim, muito infelizmente, até porque eu sou bem anti-Corinthians também. Sou bem anti-Corinthians, mas eu tenho algumas ressalvas aqui também, e uma é muito parecida com o que você fez. E para ser direto também, pega o elenco campeão brasileiro de 2011, 2015, 2017 e faz uma seleção desses 3 elencos aí, campeão aí, de 3 brasileiros, 11, 15, 17.
o Flamengo de 2009 é um abismo melhor do que a seleção desse tri brasileiro deles aí. O elenco do Flamengo de 2009 é absurdamente melhor. Só que isso mostra até em relação a assuntos que a gente vem falando aqui, eu não vou fugir muito, mas em relação a treinador, em relação a técnico. Para mim, a cara desse Corinthians que conquistou tudo isso aí foi o técnico Tite. O encaixe do técnico. O Corinthians, para mim, era o esquema do Tite. Era, de fato, aquele futebol pragmático, futebol de 1-0. O Corinthians ganhava de 1-0, 2-1, retranca, futebol apoiado na hora de sair para a bola, ataque. Então, assim, isso mostra... Desculpa te interromper, mas, cara, o que você falou é muita verdade, cara, porque o Mano entrou, ele deu continuação ao Corinthians do Tite. O Carille entrou, deu continuação ao Corinthians do Tite, né? E o Flamengo não conseguiu fazer isso com o JJ. Desculpa aí, mas continua aí, cara. Não, exatamente, é isso mesmo, perfeito. Eu olhava para esse time do Corinthians na época ali da Copa da Libertadores deles, com o Emerson Sheik no ataque, Guerreiro. Eu achava o time, em comparação ao time do Corinthians, em comparação ao time do Flamengo, que é muito fora da curva, mas eu não via muita diferença nesse time do Corinthians em termos de elenco do que o do Flamengo, o elenco do Flamengo de 17, de 18. Eu achava o time do Corinthians um time muito comum, mas que o Tite conseguiu implantar uma filosofia dentro do Corinthians que marcou muito, que encaixou muito. Por isso que é perfeitamente possível e importante você, às vezes, encaixe ali, um fator que é importante para você conquistar essas coisas, que é o treinador, mas é importante também ter o elenco. Você tinha, claro, mais para frente, 15, 17, aí, Rodriguinho, Jadson, Fagner, exercendo bastante influência no ataque do Corinthians, ali também o Jô. Então, assim, mas se for comparar com o nosso time aí de 2009, o time do Flamengo é muito superior. Outra coisa, eu, pessoalmente, tá? É minha opinião pessoal, qualificando um pouco os títulos, tá? Você vê que o Corinthians ganha uma Recopa Sul-Americana em 2013, o Flamengo ganha a Recopa Sul-Americana em 2020, mas eu vejo, assim, isso é opinião minha, bem pessoal minha, eu vejo o Mundial mais um produto comercial do que a importância de títulos de torneio, sabe? Às vezes eu considero talvez uma Copa Sul-Americana para mim seja muito mais difícil de ganhar do que um Mundial de Clubes. Porque o Mundial de Clubes você chega lá como campeão da Libertadores, você precisa estar da Copa Libertadores para estar lá, mas quando você chega lá você enfrenta um time da África, um time da Arábia Saudita, que pouco joga, às vezes da China, para você enfrentar no final um europeu que não tem interesse nenhum naquele jogo. Não tem o menor interesse naquele jogo e ainda, historicamente, ganha muito mais facilmente dos clubes daqui da América do Sul, que são essencialmente nacionais. A Argentina a Boca Juniors, River Plate, são essencialmente formados por jogadores argentinos, assim como acontece aqui no Brasil. Enfrenta lá, Real Madrid, Barcelona, time lá de fora, que são times internacionais, né? E deixa eu falar, a discrepância, galera, entre os times no Mundial é algo absurdo, cara. Porque você pega, beleza, vamos pegar Flamengo e Liverpool. Cara, o Salah sozinho vale mais que o time do Flamengo inteiro. O Van Dijk, se o Flamengo vender o time todo, o Flamengo não compra o Van Dijk, cara. Exatamente. O Mané, então você pega cada jogador daquele, vale mais que o time do Flamengo inteiro. Então, economicamente, é algo injustíssimo, cara. E sem falar, né, que lá na Europa, né, depois que eles criaram lá a zona livre de jogadores lá, que você pega times da Inglaterra, quer dizer, você pega o Liverpool, beleza. Quantos jogadores da Inglaterra são destaques no Liverpool? Vamos lá, tira o Salah, tira o Mané,
tira o Firmino, tira o Van Dijk, tira o Alisson. Aí, acabou o time. Sim. Diferente aqui do Brasil, né? Que o Brasil acho que só pode ter 4 ou 5 estrangeiros no máximo. E lá não tem isso. Lá é jogadores praticamente da Europa inteira, né? Só para finalizar, concluir então minha fala, acho que a diferença entre o Flamengo e o Corinthians aí é o grande peso que dão ao Mundial de Clubes. Que eu acho que isso é algo que deveria começar já a mudar um pouco em relação à nossa cultura. A gente ainda continua olhando para ele como a menina dos nossos olhos, como a final pro europeu não vale nada, não vale absolutamente. Se você for pegar os últimos campeões mundiais brasileiros, inclusive argentinos, né, o Boca Juniors ganhou, acho que o Milan, acho que foi nos pênaltis. A maioria deles, ou todos eles, foram massacrados, literalmente massacrados pelos europeus, e conseguiu fazer um gol no final. Eu lembro do Inter, o Barcelona parecia que já estava com o jogo ganho, aquele Barcelona do Ronaldinho, né? E aí o Gabiru vai lá no final, empurra uma bola para dentro e faz o gol. O Corinthians é amassado pelo aquele time ridículo do Chelsea. O Chelsea foi campeão da Champions League com a saída eu acho que foi o Mourinho que saiu, se eu não me engano, e entrou o Roberto Di Matteo, assumiu aquele time ali nas semifinais da Champions League, e aí o Chelsea jogando aquele futebol também todo retranqueiro, todo para trás, com Fernando Torres no ataque, e aí ganha nos pênaltis do Bayern de Munique, vai disputar um Mundial com o Corinthians, amassa o Corinthians e o Paulo Guerreiro faz um gol de cabeça dentro da pequena área, num bate-rebate, numa sobra. Então, assim, a gente dá valor demais a esse torneio tão pequeno, tão baixo. Então, assim, a valorização que tem mais no Brasil é muito mais por ele ser um produto comercial que foi entranhado aí no brasileiro do que propriamente características de um torneio que tenha algum mínimo de valor. Eu vou te dizer, até a Recopa Sul-Americana talvez seja mais importante do que esse torneio. Não, vamos fazer o seguinte, enquanto o Palmeiras não ganha, o título tem importância. Depois que ele ganhar, a gente faz a campanha aí para desvalorizar o Mundial, porque senão a gente não vai ter mais o que sacanear eles, né? Não, mas o Palmeiras não vai ganhar, não. Não vai ganhar, não. Não tem jeito. Então, infelizmente... Mas e aí, o que tu acha? Tu acha que na próxima década o Flamengo vai... Tem tudo, cara. Tem tudo para... A gente vê muito isso no futebol. Que quando falam sobre dinâmica... inclusive aí temporal, de domínio de clube durante uma época. O Flamengo dominou boa parte da década de 80, no início da década de 90 ali vem o Palmeiras com aquele time da Parmalat, o São Paulo também cresce muito ali, aí você já entra 95, 98, até 2000 ali o Vasco praticamente dominando o futebol brasileiro, o Corinthians tem uma crescida ali, uma guinada ali, mas foi muito aquele Corinthians de Edilson, de Ricardinho, Marcelinho. Aí você entra na década de 2000 aí já com Cruzeiro também tendo uma ascensão muito grande, e aí você pega São Paulo de novo aí, pegando três títulos brasileiros. Então a gente tem essa dinâmica, o que a gente espera, o que, Renato, esse é o ponto principal de todos os meus comentários em relação ao Flamengo. O que eu desejo para o Flamengo, o que eu quero para o Flamengo, é que o Flamengo entre nessa onda. Eu não quero que o Flamengo tenha altos ganhos em um período de tempo muito curto. Que o Flamengo ganhe tudo um ano e no outro ano não ganhe nada, igual pode acontecer esse ano. Esse ano, como você já citou, existem diversos fatores externos que atrapalharam muito mais o Flamengo do que os outros times, tá? Porque o comentarista a gente vê na televisão, o Flamengo foi atrapalhado por isso. Mas os outros também foram. Absurdo isso, não foram igual foi o Flamengo. A gente depois tem tempo para falar sobre isso depois, mas é isso que eu quero, é isso que você deseja. Eu desejo que o Flamengo crie uma dinastia mais de títulos. Você falou algo, cara, que eu concordo com você, porque em 2009 nós fomos campeões brasileiros. Em 2010, o Flamengo ficou em 10º, galera.
em décimo. A gente já tinha uma noção, que a gente já tinha uma ideia de que aquele time, aquilo que aconteceu, aquela arrancada que aconteceu em 2009, ou aquele time que foi montado ali em 2009 pela então presidente Patrícia, né, na época, a gente viu o clube muito bagunçado, a gente não viu o clube estruturado, era uma bagunça. E aí a gente conquistou aquele título, a gente não tinha nenhuma perspectiva de que isso evoluísse muito. A gente teve fé na Libertadores, a gente eliminou o Corinthians, acho que numas oitavas ou quartas de final da Libertadores. O gol do Adriano, inclusive. O time do Corinthians que era bem superior ao do Flamengo, né? Sim. Em termos de time, assim mesmo, o Corinthians era mais certinho. Então, assim, mas não tinha essa esperança. E é o que a gente quer ver agora do Flamengo daqui para frente. E isso aí, cara, eu acho que tem tudo para acontecer. Por quê? Porque o Flamengo, ele tá forte financeiramente pelo próprio Flamengo. Me diz aí, o Flamengo tá rico, né? Teoricamente, como o pessoal fala, porque a Adidas colocou dinheiro, porque nós temos um patrocínio master, como a Crefisa lá no Palmeiras, que põe dinheiro no Palmeiras. Não é, cara, é o próprio Flamengo. É o clube que está se reestruturando. Pode sair patrocinador, entrar patrocinador, é o clube. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Porque saiu uma reportagem aí, os palmeirenses ficaram até putos. Mas, cara, na gestão do Gagliotti, de 2017 até esse ano de 2021, a dívida do Palmeiras dobrou de tamanho. Saiu de 307 milhões para 600 e poucos milhões. 627 milhões ou 37 milhões, se eu não me engano. Quer dizer, você vê, cara, que isso não é algo sustentável, né? Provavelmente no futuro nós teremos um outro paulista aí tomando as rédeas do protagonismo. Provavelmente o São Paulo, né? Porque o Santos também ainda é uma bagunça. Então, eu creio que o Flamengo tem tudo para ser o próximo grande campeão da próxima década. Sim, é muito interessante o que você falou, mesmo em relação, mesmo com tudo isso que a gente está passando, mesmo com tudo isso que a gente passou, né, esse ano, e ainda passa ainda, o Flamengo ainda está lá entre as cabeças lá do brasileiro, uma realidade completamente diferente do que a gente viveu há anos atrás. Então, assim, isso prova, isso mostra que o que precisa ser preenchido, o que precisa estar ali correto, ali como é um bom elenco, um elenco qualificado, perdão, e um departamento médico que teve críticas esse ano, mas que também já mostrou um bom trabalho ali, uma boa estruturação, um bom planejamento. Então, assim, eu falo de estruturação de clube como um todo, tá? Perdão pelo fogos aí que saiu aqui. Mas eu falo de estruturação do clube como um todo. E aí é esse tipo de crescimento orgânico, tá? Que acontece dentro do clube que faz a gente ter um pouco mais de fé, né? Eu tô com um dado aqui, ó, interessante que eu tô vendo aqui. Flamengo em 2014 foi 10º. 2015, 12º. 2016, 3º. 2017, 6º. 2018, 2º. 2019, campeão, né? E 2021, 3º. Então você vê que o Flamengo, ele, a partir de 2016, né, que ele foi 3º, ele começou a crescer, né? A crescer. E eu acho que essa realmente é a nossa realidade a partir de agora. Graças a Deus, é um time que vai estar sempre brigando aí pelos títulos. É o que eu defendo para ser campeão da Libertadores, é isso. É você estar sempre sendo top dentro do campeonato no seu país, do seu campeonato nacional, estar sempre disputando a Libertadores, porque a probabilidade dos vencedores da Libertadores é muito maior para quem está sempre lá. Eu insisto com isso. O Campeonato Argentino, Boca Juniors e River estão sempre aí porque eles estão sempre disputando Libertadores todo ano. Aqui no Brasil, isso geralmente oscila muito. Vinha oscilando muito. Agora você tem equipes como Palmeiras,
Por que o Palmeiras está sempre disputando? Porque o Palmeiras está sempre brigando pelo topo do Nacional. Então o Palmeiras hoje ele teve um caminho absurdamente ridículo para chegar a uma semifinal da Libertadores. Você imagina, o Flamengo colocou no planejamento dele chegar à semifinal. Você imagina se o Flamengo o Palmeiras coloca como planejamento, eu não sei se foi isso também, chegar à semifinal da Libertadores com o caminho desse que ele teve, de grupos, e às vezes isso calha. Você não precisa ser campeão da Libertadores todo ano. Você não precisa. Isso é muito, ainda mais Libertadores, que acaba, pela característica de ser mata-mata, acaba premiando alguns clubes que mesmo que não tenham um grande elenco, mas em momento. Clubes pequenos ou clubes que estão em mau momento, por exemplo, você vê o Santos. Eu nunca apostaria o Santos chegar numa semifinal de Libertadores e enfrentar o Boca. Nunca, absurdamente nunca. Mas um campeonato de mata-mata te permite isso. O Flamengo ser eliminado pelo Racing permite que isso aconteça. Então, assim, você precisa estar sempre disputando essas competições para que você consiga ter êxito aí, ganhar uma, beliscar uma, conquistar outra. Mesmo o Boca e o River, que estão sempre lá, que estão sempre chegando, não ganham todo ano. Um ano ou outro eles conseguem, mas tem um retrospecto muito melhor e uma imagem muito melhor internacional por causa disso, porque estão sempre lá disputando. Tá, beleza. Valeu, galera. Um abraço.